E aí, moçadinha, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um Ferreto Plus de Biologia. A gente continua nessa nossa linha de pegar os temas mais recorrentes do Enem para poder colocar aqui para vocês de modo resumido com a resolução de questões. E, gente, qual é o assunto de biologia que mais cai na prova do Enem? Gente, não tem nem o que discutir, é a parte de ecologia. 1/3 das questões do Enem são de ecologia e, claro, a gente conversa sobre ecologia depois em algum momento. Mas, moçada, depois de ecologia, o segundo tema mais cobrado na prova do Enem é a parte de fisiologia humana. É a parte de corpo humano. Enquanto a ecologia, mais ou menos 1/3 das questões, fisiologia humana, mais ou menos 10% das questões, é o segundo tema mais cobrado. E, da parte de fisiologia humana, o sistema que mais cai no Enem, de longe, é o sistema digestório. Então, o sistema digestório é a parte mais importante de fisiologia humana para a prova do Enem e, por isso, é exatamente o tema que a gente escolheu para o Ferreto Plus desse mês. Papel do sistema digestório. Fala sério. Vai ser o papel de nutrição. E quando a gente fala em nutrição, a gente lembra dos 3 principais grupos de nutrientes para a gente. A gente tem aqui amido, é o principal dos carboidratos na nossa dieta. Nós temos lá proteínas e temos lá gorduras e óleos, que são os principais lipídios na nossa dieta. Gente, sabe qual é o problema? É que a molécula de amido, a molécula de proteína, as moléculas de gorduras e óleos são muito grandes. E daí, Landim, que elas são muito grandes? E daí que elas são muito grandes, que elas não conseguem atravessar a membrana celular. E a partir do momento que essas moléculas não conseguem atravessar a membrana celular, elas não conseguem entrar nas células, então elas não podem ser absorvidas. Ou seja, não adianta nada, tá, moçada? Se você pegar essa molécula grande, que não atravessa a membrana, que não entra na célula, não pode ser absorvido pelo corpo, não adianta. E é por isso que eu preciso de enzimas. As enzimas digestivas vão pegar essas moléculas grandes e vão quebrar em moléculas pequenas, suficientemente pequenas, para elas conseguirem atravessar a membrana, para elas conseguirem entrar nas células, para elas serem absorvidas. Daí, eu vou pegar o amido e, através de enzimas chamadas de amilases, vou quebrar o amido em um composto chamado de maltose. Não adianta, porque a maltose ainda é grande, então ela ainda não consegue atravessar a célula, e aí eu vou pegar a maltose através de uma enzima chamada de maltase e vou quebrar em glicose. E aí sim, agora sim, a glicose é uma molécula pequenininha, então ela consegue atravessar a membrana, ela consegue entrar na célula para ser absorvida. De maneira semelhante, vou pegar a proteína através de enzimas chamadas de proteases e vou quebrar em moléculas menores chamadas de peptídeos. Cada proteína é formada por 100, 200, 300 aminoácidos. E eu quebro em peptídeos, sendo que cada peptídeo tem 10, 20, 15 aminoácidos, o que quer dizer que eles ainda são moléculas grandes. Daí eu vou ter que pegar os peptídeos, através de enzimas chamadas de peptidases, aí eu quebro em aminoácidos isolados. E aí sim, moçada, cada um dos aminoácidos pequenininho, agora sim, consegue atravessar a membrana para poder ser absorvido pela célula. E, continuando, na mesma linha de raciocínio, vou pegar gorduras e óleos através de enzimas chamadas de lipases e vou quebrar em ácidos graxos e glicerol. Gorduras e óleos grandes, ácidos graxos e glicerol, moléculas pequenas, como são moléculas pequenas, conseguem atravessar a membrana
para serem absorvidos pelas células. Ou seja, o objetivo do processo de digestão é pegar o amido, transformar em glicose para entrar na célula, pegar as proteínas, transformar em aminoácidos para entrar na célula, pegar gorduras e óleos, transformar em ácidos graxos e glicerol para entrar na célula, para esses caras todos poderem ser absorvidos pelo seu corpo. E aí, moçadinha, aqui está o sistema digestório da gente. Ele tem dois componentes, o tubo digestivo é por onde o alimento passa e os anexos do tubo digestivo, o alimento não passa por eles, mas eles são fundamentais para auxiliar no processo de digestão. Então a gente tem lá no sistema digestório, primeiro componente, boca, tá lá a boca para receber o alimento. E moçada, quando a gente fala em boca, a gente já tem alguns anexos para poder descrever. Nós temos lá glândulas salivares e a gente tem três conjuntos mais importantes de glândulas salivares. Aqui as parótidas, as maiores das glândulas salivares, localizadas mais ou menos aqui, ó, embaixo da orelha. Nós temos lá as sublinguais, localizadas embaixo da língua, e nós temos as submandibulares, localizadas embaixo do ângulo da mandíbula, mais ou menos aqui. Só que na boca a gente ainda vai ter a língua relacionada com o paladar, com a fala, com empurrar o alimento para trás para você engolir, e os dentes que vão triturar o alimento, chamada digestão mecânica, para facilitar a ação das enzimas digestivas. Depois da boca nós vamos ter número 2, faringe. Faringe, moçada, a garganta, por onde o alimento vai passar. Número 3, para um tubo chamado de esôfago, que vai então conduzir o alimento. Número 4, para uma espécie de bolsa chamada de estômago. E aí, moçada, logo depois do estômago, nós vamos ter o primeiro dos intestinos, o intestino delgado. O intestino delgado é o intestino mais fino, por assim dizer. E o intestino delgado tem duas regiões. Logo depois do estômago, os 25 centímetros iniciais recebem o nome de duodeno. E a gente tem os 6 metros restantes, né? É longo pra caramba o intestino delgado. Isso aqui, tudinho, recebe lá o nome de jejuno íleo. Antigamente, a gente chamava de jejuno e íleo. Só que a moçada nunca conseguiu se decidir onde é que terminava o jejuno e começava o íleo. A gente chama de jejuno íleo hoje. Sendo que nós temos alguns anexos associados ao duodeno. Opa, 3 anexos associados ao duodeno, para ser mais preciso. Isso aqui tudo nessa cor vermelha mais escura é o fígado. Aí você tem aqui essa bolsinha em verde, a vesícula biliar, e a gente tem essa tripinha amarela embaixo do estômago, o pâncreas. E aí, lindões, depois do intestino delgado, a gente tem lá o outro intestino, o intestino grosso. Ele é mais grosso e mais curto, né? Intestino delgado, ele é fininho e tem 6 metros de comprimento. O intestino grosso, ele é mais grosso e tem 1,5 metro mais ou menos, sendo que ele apresenta o ceco, que é só o comecinho dele, essa região aqui inicial. Aí nós temos o cólon, que tem a forma de uma letra U virada de cabeça para baixo. O cólon vai pegar isso, isso e isso tudo aqui, e você tem lá o reto, porção final do intestino grosso. Tá lá o reto. E, moçada, no final do reto, o último compartimento do sistema digestório do tubo digestivo, o foquito, fiofó, brioco, tem vários termos técnicos para isso. Ânus é o que menos se utiliza. Ô, gente, de todos esses compartimentos aí que a gente tem, 3 deles são os mais importantes para a gente. De longe, boca,
estômago e duodeno são os compartimentos mais importantes que você tem que conhecer. De modo que a gente monta uma tabela falando desses compartimentos, o que é que eles fazem da vida, como é que eles fazem e em que pH eles trabalham. Você tem, moçada, papel da boca vai ser a digestão inicial de amido em maltose. Acabei de comentar com vocês, né, que você vai quebrar o amido em maltose e a maltose em glicose. No primeiro momento, eu vou quebrar amido em maltose. Depois eu vou quebrar maltose em glicose. Depois eu termino a digestão aí do amido. Isso vai ser feito através de uma enzima chamada de amilase para quebrar amido salivar, da saliva, também chamada de pitialina. Então, a principal enzima da saliva, amilase salivar, pitialina, e ela trabalha em pH neutro. pH, moçada, próximo de 7, aqui na parada. Você tem lá o estômago, papel do estômago, digestão inicial de proteínas em peptídeos. Estava comentando com vocês que a proteína ela é quebrada em peptídeos e os peptídeos são quebrados em aminoácidos. O estômago só faz a primeira parte, quebrar proteínas em peptídeos. Já já eu vou quebrar os peptídeos em aminoácidos. O estômago trabalha através de uma protease, uma enzima que digere proteínas, chamada pepsina, que é a principal enzima do suco gástrico. Suco gástrico, o suco produzido pelo estômago. E o estômago trabalha em pH ácido. Esse pH ácido entre 1,8 e 2,0, proporcionado pelo HCl do próprio suco gástrico, pelo ácido clorídrico do suco gástrico. E por fim, moçada, a gente tem aqui o duodeno. O duodeno é responsável pela digestão final de simplesmente tudo. Tanto de amido, como de proteínas, como de óleos e gorduras. Ou seja, caramba, tô repetindo a ideia. A boca, ela vai só fazer o começo da digestão do amido, quebrando amido em maltose. O estômago é só o começo da digestão das proteínas, quebrando as proteínas em peptídeos. Mas o duodeno faz simplesmente a digestão final de tudo. A gente quebra tudo até o fim. O amido vai até a glicose. Você tem lá que as proteínas vão até aminoácidos e você quebra óleos e gorduras em ácidos graxos e glicerol. Além de você digerir tudo até o fim, você vai fazer a absorção. Claro, né? Uma vez que eu quebrei tudo, até moléculas pequenininhas, glicose, aminoácidos, ácidos graxos e glicerol, esses caras atravessam a membrana celular, entram na célula, entram no seu corpo. Sendo que o duodeno trabalha através de 3 sucos. A bile, o suco pancreático e o suco entérico. 3 sucos aí digestivos trabalhando no duodeno, sendo que esses caras todos trabalham em pH básico. Esse pH básico entre 7,8 e 8,2, proporcionado pelo bicarbonato de sódio NaHCO3 do suco pancreático. Sendo, moçada, que a gente conversa um pouquinho melhor sobre o que é que tem em bile, em suco pancreático e em suco entérico. A gente tem, então, que no duodeno a gente tem a ação da bile. A bile, ela é produzida no fígado. Ela é armazenada e liberada pela vesícula biliar. Essa é uma pegadinha muito clássica. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque quem fabrica bile não é a vesícula biliar. Quem fabrica bile é o fígado. A vesícula biliar apenas armazena e libera. Quer dizer que se uma pessoa perder a vesícula biliar
por exemplo, devido à pedra na vesícula, ela deixa de fabricar bile? Claro que não. A bile não é fabricada na vesícula, é fabricada no fígado. A pessoa que perde a vesícula biliar continua fabricando bile normalmente ao nível do fígado, apenas perde a capacidade de controlar o armazenamento e a liberação da bile. A bile é o único suco digestivo que não tem enzimas. Eita, moçada, esse negócio de único é a cara de questão de vestibular, de questão de Enem. O único não sei o que faz não sei o que. Pois bem, o único suco digestivo que não tem nenhuma enzima é a bile. E a bile, ela tem o quê? Ela tem os chamados sais ou ácidos biliares. Isso é um saco, né? Tem questão que vai chamar de sais biliares, tem questão que vai chamar de ácidos biliares. É a mesma coisa. E qual é o papel dos sais e dos ácidos biliares? Emulsificação. Emulsificação é exatamente facilitar a digestão dos lipídios. Como é que facilita a digestão dos lipídios? Ora, moçada, o que acontece é que lipídios, eles são apolares e todas as enzimas digestivas, todos os sucos digestivos, eles são polares e eles estão na água. E aquela história do semelhante dissolve semelhante, né? Uma vez que a gente tem lá que lipídios são apolares e a água dos sucos digestivos, a água onde as enzimas estão, ela é polar, não dá para interagir. Entretanto, o que acontece é que os sais biliares, eles agem de maneira semelhante a um detergente. Ora, ainda bem que vocês sabem mais química do que eu. Um detergente, ele permite que você tire a gordura da panela com a água. Pô, a água não vai dissolver a gordura da panela. A água é polar. A gordura da panela é apolar, não vai misturar. Entretanto, o detergente, ele faz o meio de campo, porque o detergente, ele é anfifílico. Ele é anfipático, ele tem um lado apolar que interage com a gordura da panela, tem um lado polar que interage com a água, e com isso, moçada, você consegue fazer o lipídio, a gordura da panela, interagir com a água para que haja exatamente a remoção da gordura da panela. Pois, gente, os sais biliares, eles trabalham de maneira muito semelhante a um detergente. Então, os sais biliares são anfifílicos, eles são anfipáticos, tem um lado apolar hidrofóbico, um lado polar hidrofílico, né? Um lado apolar hidrofóbico, um lado polar hidrofílico. Então, nesse caso lá, vai ser anfifílico e permite, então, que os lipídios dissolvam em água, onde as enzimas lipases estão, para que haja a digestão desses lipídios. A gente tem o suco pancreático. Claro que ele é produzido pelo pâncreas, né? O óbvio. Mas, gente, o que é que a gente tem no suco pancreático? Eita, moçada! No suco pancreático a gente tem um bocadão de coisa. Quando a gente coloca esse um bocadão de coisa, eu não vou colocar tudo, eu vou colocar o que há de mais importante. Nós temos lá uma enzima chamada de amilase salivar. Opa, amilase salivar não, amilase pancreática. A amilase salivar era a amilase da saliva. Só que tem uma igualzinha chamada amilase pancreática no pâncreas, com o mesmo papel. Digere amida e maltose. Ou seja, duas amilases trabalhando. Então tem a salivar e a pancreática. Você tem, moçada, uma enzima chamada tripsina, onde a enzima tripsina, ela trabalha que nem a pepsina do estômago, digere proteínas em peptídeos. Então, tanto a pepsina do estômago como a tripsina do suco pancreático no duodeno digere proteínas em peptídeos. E nós temos, moçada, uma enzima chamada de lipase pancreática. A lipase pancreática, ela vai digerir
óleos e gorduras em ácidos graxos e glicerol. Como eu estava falando, esses carinhas, então, ácidos graxos e glicerol, pequenininhos, conseguem atravessar a membrana e entrar nas células no processo de absorção. A gente tem que o suco entérico, ele vai ser produzido pelo próprio duodeno, quer dizer que o próprio duodeno fabrica um suco digestivo chamado de suco entérico, e eu vou lembrar dos principais componentes. Nós temos uma enzima chamada de enteroquinase, que ela ativa a tripsina do suco pancreático, de maneira, moçada, que o suco pancreático depende do suco entérico para trabalhar, ativar a tripsina. Você tem uma enzima chamada de peptidase. Poxa, finalmente, né? Até agora eu tinha digerido proteínas em peptídeos. E agora eu vou digerir peptídeos em aminoácidos. No que eu vou digerir peptídeos em aminoácidos, o aminoácido pequenininho vai então para absorção. Finalmente, né? A gente tem uma enzima chamada maltase. Eu tinha digerido amido em maltose e agora eu vou digerir maltose em glicose. E aí, bebês, a glicose pequenininha finalmente pode ser absorvida. Ah, tem duas outras enzimas aqui. Uma enzima chamada de sacarase para digerir sacarose. Pois é, moçada. Será que a galera lembra? Sacarose, quem é sacarose? Sacarose simplesmente é o açúcar de cozinha. E aí, você vai digerir sacarose em glicose mais frutose, que podem então ser absorvidos. E tem uma enzima chamada lactase. Ora, moçada, a enzima lactase vai digerir a lactose do leite, açúcar do leite em glicose e galactose. Deixa eu anotar o nome aqui, né? Glicose mais frutose, glicose mais galactose. E aí, pronto, né? A gente tem lá que esses caras podem ser absorvidos pelo corpo. Galera que tem intolerância à lactose, onde é que é o problema? No suco entérico, né? Afinal de contas, é o suco entérico que fabrica a enzima lactase. E intolerância à lactose é exatamente o cabra que não tem essa enzima. Então, ele não consegue digerir a lactose do leite em glicose e galactose. Né? Daí a lactose se acumula no intestino, as bactérias da microbiota, as bactérias do intestino vão fermentar aquela lactose fabricando substâncias tóxicas. E aí vai ter lá cólica, mal-estar, diarreia e etc. E aí, moçadinha, uma vez que a gente lembrou tudo isso, vamos começar a dar uma olhada nas questões. A primeira questão aqui não é da prova do Enem, mas é da prova da FUVEST, para a gente ir aquecendo. O esquema representa o sistema digestório humano e os números indicam alguns dos seus componentes. Vamos lá, moçadinha, me ajuda aqui a ver quem é quem na esculhambação. Número 1, aqui na parada, pâncreas. A gente tem número 2, aqui na parada, estômago. A gente tem número 3, vai ser o fígado. Número 4, vesícula biliar. E número 5, o início do intestino delgado, o duodeno. E aí a questão coloca assim, o local onde se inicia a digestão enzimática das gorduras que ingerimos como alimento está identificado pelo número. Ora, moçada, eu lembro para vocês que na boca eu tenho a digestão inicial dos carboidratos, no estômago eu tenho a digestão inicial das proteínas e no duodeno eu tenho a digestão final de tudo, carboidratos, proteínas, lipídios. Aliás, é onde começa
a digestão dos lipídios, ou seja, é onde começa a digestão das gorduras, ou seja, vai ser o duodeno número 5, opção correta para marcar, letra E, como eu tenho certeza que todo mundo marcou. Lá vamos nós, questão número 2, ainda não é do Enem, mas essa aqui é muito legal para mim. Uma pessoa fez uma refeição na qual constavam as substâncias 1, 2 e 3. Durante a digestão, ocorreram os seguintes processos. Na boca, iniciou-se a digestão de 2. Ora, acabei de comentar com vocês que na boca nós temos lá a digestão inicial de amido. Amido, né, moçada? Carboidrato, o que quer dizer então fofuchos, que o 2 vai ser amido carboidrato. Ele continua no estômago. Iniciou-se a digestão de 1 e a de 2 foi interrompida. Comentei com vocês que o estômago ele vai fazer a digestão inicial de proteínas. O que quer dizer então que 1 vai ter que ser proteína. Ele coloca que no duodeno ocorreu a digestão das 3 substâncias. Meu porquê no duodeno? Você tem digestão de amido, que vai ser o 2. Tem digestão de proteína, que vai ser 1. Só faltou então lipídio, né? Então lá no duodeno a gente tem a digestão final de simplesmente todos os grupos de alimentos. Então a digestão final de amido, que é o 2, de proteína, que é o 1, e de lipídio, o que quer dizer que o lipídio, então, vai ter que ser o 3 aqui na bagaça. Opa, o 3 está aqui em algarismos romanos, né? Então, você tem aqui o 3 na bagaça. De qualquer maneira, marcando o item 1, proteína, 2, carboidrato, 3, lipídio. E aí, pessoas, a gente vai ter aqui proteína, carboidrato e lipídio. Cadê tu? Opção correta para marcar nessa questão vai ser, então, a de letra B de bola aqui na parada. Tranquilo? Belezinha? Essa questão aqui é bem legal porque ela resume os compartimentos mais importantes, o que é que cada um deles digere. E aí, lindões, questão do Enem aqui, para a gente dar uma olhada, a gente tem lá que o suco de repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH com valores de 1 a 14, mostrada a seguir. Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, moçada, eu estava comentando com vocês que a boca, automaticamente, saliva, trabalha em pH neutro, ou seja, nas proximidades de 7. Cadê tu, então? 7 aqui na bagaça. Roxo. Que fofuchos o estômago e automaticamente o suco gástrico vai trabalhar em um pH ácido devido lá ao ácido clorídrico, um pH entre 1,8 e 2,0. E aí, nesse caso lá, entre 1,8 e 2,0 vai ficar então vermelho. E a questão não pede, mas vai de brinde, né? Você tem lá que o duodeno e todos os sucos que trabalham no duodeno trabalham lá em pH básico, né? Exatamente devido à ação do bicarbonato de sódio do suco pancreático. Esse pH básico entre 7,8 e 8,2. E a questão não pede, mas se fosse procurar, entre 7,8 e 8,2, opa, vai ficar aqui em cima do roxo também. De qualquer maneira, ele quer especificamente saliva humana 7, roxo.
Suco gástrico, a gente tem lá suco gástrico entre 1,8 e 2,0 vermelho, então vai ficar roxa e vermelha. Opção correta para marcar, letra E aqui pra gente. Vamos lá, mais umazinha da prova do Enem. Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e, após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Tubo 1, carne. Ô lindões, qual é o principal componente orgânico da carne? Proteína. Tubo 2, macarrão. Qual é o principal componente orgânico do macarrão? Carboidrato, particularmente amido. Tubo 3, banha. Qual é o principal componente orgânico da banha? Lipídio. Gordura, aqui na parada. Questão continua. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico e o pH da solução baixou para um valor próximo a 2. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas a uma temperatura de 37 graus, que é a temperatura do corpo humano, do cachorro. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. De qual órgão do cachorro? A enzima foi retirada. Ô moçada, muitas dicas, né? Ele diz que aconteceu no tubo 1. No tubo 1, a gente tem a digestão de proteína. Quem digere proteína? A gente tem que o estômago digere proteína, é a digestão inicial da proteína, mas o duodeno também digere proteína, a digestão inicial e final da proteína. Só que ele comenta, né, moçada, que só houve digestão quando você trabalhou com ácido clorídrico, com pH na casa de 2. E eu estava comentando com vocês que enquanto o estômago trabalha com pH ácido, duodeno trabalha com pH básico, ou que quer dizer fofuchos, que não é o duodeno, está trabalhando com pH ácido, ele está falando então do estômago. Opção correta para marcar nessa questão, letra C. Tenho certeza que você está acertando todas até agora aí, hein? Vamos lá. Questão de número 5. Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução aquosa da enzima digestiva pepsina em 5 tubos de ensaio. Ô lindões, pepsina é a principal enzima do suco gástrico. Suco gástrico, lá do estômago. E o estômago é responsável pela digestão inicial de proteínas aqui na parada. Em seguida, adicionou massas iguais dos alimentos descritos do quadro. Os alimentos foram deixados em contato com a solução digestiva durante o mesmo intervalo de tempo. Leite em pó, principal componente orgânico, proteína. Manteiga, gordura. Aveia, amido. Alface, celulose. Lembrando que celulose eu nem falei porque a gente não consegue digerir, né? Fubá de milho cozido. Ora, fubá, milho, amido, do mesmo jeito. Ora, essa enzima da questão é a pepsina, ela vai digerir proteína. E proteína, lindões, aqui, ó, é o leite em pó, é o número 1. De maneira que quando ele fala a maior quantidade de produtos metabolizado ao final do teste, foi obtido, ora, no tubo 1, afinal de contas, pepsina digere proteína aí na parada e proteína vai ser o principal componente orgânico do leite. Vamos lá, mais umazinha, olha um bocado de questão do Enem, hein? Aparecendo lá sobre esse tema. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares ou sais biliares, visto que os lipídios apresentam natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo A, que nem eu estava comentando com vocês, né? Quando eu falo em emulsificar, a gente trabalha com ácidos biliares, com sais biliares, chame como quiser, porque esses carinhas aqui, eles trabalham como detergentes, no sentido, fofuchos, que eles são anfifílicos, anfipáticos, eles apresentam
uma região apolar que interage com os lipídios, uma região polar que interage com a água. Ou seja, emulsificar, nesse caso, é fazer o meio de campo entre o lipídio apolar e a água polar, porque os sais biliares, eles são anfifílicos que nem os detergentes. Daí, ó, eles vão agir como detergentes. Letra B de bola. Essa comparação é tão clássica que até apareceu na prova do Enem, né? Que nem detergente anfifílico para interagir de um lado com o lipídio, para interagir do outro lado com a água, que vai ser polar. Coloquei um bocado de questão, mas porque são questões rápidas, né? Tá acabando aqui a nossa brincadeira. Questão número 7. A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares, pedra na vesícula, que algumas vezes se formam neste órgão, devem ser removidos cirurgicamente, dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. Remoção cirúrgica desse órgão retardará ora, lindões. Quando ele está falando em remover a vesícula biliar, automaticamente você vai ter uma dificuldade de controlar a liberação da bile. E a bile está relacionada com o quê? A bile está relacionada com a emulsificação dos lipídios. Então, às vezes você vai ter dificuldade de emulsificar os lipídios, automaticamente vai ter dificuldade de digerir os lipídios. Opção correta para marcar: dificuldade de digerir gorduras, como o item E está colocando para gente. Gordura é lipídio. E a última, moçada. Há algumas décadas surgiu no mercado um medicamento que provocava perda de peso por inibir a ação da lipase, enzima que atua no intestino, na ingestão de gorduras. Uma vez, bebês, que você inibe lipase, automaticamente lipídio não é digerido, lipídio não é absorvido. Ora, se o lipídio não é digerido, ele não consegue atravessar a membrana, ele não consegue entrar na célula, ele não consegue ser absorvido. E, gente, o que acontece com o material que não é absorvido? É eliminado no cocô, é eliminado nas fezes. Daí a questão continua. Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento, decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e nos triglicerídeos, um dos produtos da digestão das gorduras, no sangue. Mantendo sempre a mesma dieta dos pacientes, fez as medidas antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta 5 resultados possíveis, que é que a questão quer. O efeito esperado do medicamento está representado em que resultado? Gente, como eu disse, se inibe lipase, o lipídio não vai ser digerido, não vai ser absorvido, então ele vai, nesse caso, aumentar nas fezes, de maneira que a gordura nas fezes antes e depois, ela vai acabar aumentando aqui nessa brincadeira. Ou seja, antes menor, depois maior. Beleza. Antes maior, depois menor, não. Antes menor, depois maior. Beleza. Antes maior, depois menor, não. Antes menor, depois maior. Ok. Então, nesse caso, 1, 3 e 5 são viáveis aqui na brincadeira. Se você diminui a absorção, automaticamente você tem que os triglicerídeos no sangue, ele comenta que são derivados da digestão dos lipídios, eles antes e depois, isso aqui vai acabar diminuindo, né, moçada? Porque você vai absorver menos. Então, no sangue vai ter menos que você vai absorver menos. Quer dizer, então, que antes estava alto, depois diminuiu, tá beleza. Antes estava baixo e depois aumentou, não, vai diminuir. Antes estava de um jeito, continua igual, não, vai diminuir nesse caso, porque você
não absorve. Se não absorve, vai diminuir o que tem depois, e o único gráfico que ficou desse jeito viável vai ser o de número 1, ou seja, o item correto para marcar em relação a essa questão vai ser a letra A. Espero, moçada, que vocês tenham gostado da aula de hoje. Sempre um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Um beijão. Tchau, tchau.